Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa que hoje nós vamos abordar dois assuntos importantes: o pensamento e a harmonia familiar. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em o livro Vida e Sexo, nos diz que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. E sabemos também que cada pensamento projetado é aferido de energia própria e se desenvolve com a influência do próprio dono. Também que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Assim, como manter harmonia em nossos lares, resultante do nosso pensamento? Nós temos hoje a imensa alegria de receber no programa Isvênia Prada, que é palestrante espírita, escritora já de várias obras da cidade de São Paulo. Olá, Isvênia, que alegria ter você aqui hoje para falarmos desse assunto tão importante. É verdade. Obrigada, viu, Ivone? Eu fico muito feliz com o convite de estar aqui novamente. Já fazia uns 3 anos que eu não vinha presencialmente, né? Por conta da pandemia. E eu sempre digo, já falei aqui antes de começarmos o programa, que essas oportunidades me trazem 2 alegrias. Uma pela tarefa em si, né, de divulgar a doutrina, divulgar os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, os exemplos da vida de Jesus, né? E a outra alegria é o encontro e o reencontro dos amigos, né? Com certeza. Eu tenho vocês aqui no meu coração, e eu fico muito feliz com a oportunidade de voltar a trabalhar com vocês aqui nesse programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Isvênia, o seu esforço, né, estar aqui conosco. Nós temos intuitivamente a noção de que a qualidade dos nossos pensamentos influi muito em nossa própria vida e na vida dos nossos familiares. Mas nós sabemos ainda muito pouco sobre ele, né? Por exemplo, qual é a fonte de origem do pensamento, de onde ele vem? É verdade, Ivone, você disse uma coisa preciosa. Nós sabemos muito pouco sobre muitas coisas, né? Os Espíritos sempre nos dizem que nós não temos ainda entendimento para várias coisas. Então nós vamos assim levantando o véu dos grandes mistérios, né? E um deles, com certeza, é a qualidade do pensamento, a natureza do pensamento. Mas vamos lá trabalhar um pouquinho no que a gente já conseguiu de informação dos amigos espirituais, né? Então, a maneira como se vê o pensamento culturalmente, ela tem 2 posturas. Uma é a postura dualista, né? Que já vem desde a antiga Grécia, com Sócrates, Platão, século V a.C., eles já concebiam a natureza do ser humano em 2 essências. A essência corporal, corpo físico, que eles chamavam de physis, e a essência da mente, da psique, do psiquismo, não é? Então, é claro que eles atribuíam várias coisas do ser humano com fonte no psiquismo e não no seu próprio corpo físico, né? Isso depois vem vindo através dos séculos e acaba sendo essa postura dualista reforçada com René Descartes, aquele grande filósofo do século XVII, que proporcionou, junto com outras grandes figuras iluminosas, a chamada Revolução Científica. Ele já admitia também duas naturezas no universo. Ele chamava de res cogitans, a essência que pensava, e res extensa, tudo que dizia respeito à matéria, que tinha extensão, medida,
largura, altura, volume, massa, né? Então ele dizia assim, dessa reflexão dele surgiu a célebre frase, cogito ergo sum, penso, portanto existo, né? A nossa postura espírita, ela é decorrente disso, porque nós somos dualistas e espiritualistas. Sabemos que existe a matéria do corpo físico e que existe o espírito. Então, para nós, né, Ivone, descendentes de toda essa história, a nossa postura aceita, ou pelo menos está convencida de que tudo isso, como diz mesmo o Livro dos Espíritos, na questão 24, né, inteligência é atributo do espírito, ou seja, tudo que é atributo do ser, da alma, a fonte é o próprio espírito. Agora, nem todo mundo pensa assim, não é? Mesmo dentro da própria ciência acadêmica, das universidades, existe uma corrente muito forte que é materialista, que acha assim, não, só existe o corpo físico e tudo que nós chamamos de pensamento, inteligência, consciência, são epifenômenos cerebrais, ou seja, resultantes do metabolismo do cérebro, né? É uma corrente forte dentro da neurociência, mas a nossa postura dentro da comunidade espírita é absolutamente dualista. Então, nós estamos convencidos que o pensamento, a origem primeira dele, a fonte primeira dele é o espírito. Certo. E quanto à sua natureza, afinal, o que é o pensamento? Ele age sozinho ou juntamente com algum outro atributo do espírito? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque André Luiz e Mecanismos da Mediunidade, que aliás é um livro bem difícil. Olha, eu considero que Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos são dois desafios, né? Para a gente entender tudo que está lá dentro. Mas em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, ao tratar do pensamento das criaturas, André Luiz diz assim, o pensamento ainda é matéria mental. Eu fiquei com essa frase assim, refletindo muito, gastando o fosfato dos meus neurônios, né? Até que eu emendei com outra frase que está no Livro dos Médiuns, no item 58, que diz assim, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria, e o perispírito é o instrumento direto dessa ação. Então eu fiquei pensando aqui na minha reflexão, se o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria, a gente pode fazer outra leitura. O espírito precisa do perispírito e do pensamento, que é matéria, para agir sobre a matéria, né? Então, a primeira informação, Ivone, respondendo essa sua pergunta, é essa muito importante de André Luiz. E esse livro dele, de Mecanismos da Mediunidade, é da década de 40 ou 50, quer dizer, faz muitos anos, né? Já dizendo que o pensamento é matéria, a matéria mental. Uhum. Você falou em André Luiz, né? E o espírito André Luiz refere que o pensamento acompanhado do sentimento que lhe corresponde transmite-se no espaço, na condição de ondas, né? Nossa. Ondas mento-eletromagnéticas, né? Esse é o termo que ele usa. É verdade. Elas são da mesma característica para todos os seres em seu processo evolutivo? Ivone, essa referência de André Luiz que você citou é muito importante, porque ele diz assim, mecanismo da mediunidade mesmo, né? Ele fala que o pensamento, ele se transmite de maneira diferente, dependendo do nível evolutivo de cada criatura. Na angelitude, o pensamento acompanhado do sentimento, e ele fala isso também em Evolução em Dois Mundos, né? Ele se transmite em raios ultra super curtos, na mente humana em ondas curtas, médias e longas, e nos animais em ondas fragmentárias. Mas o pensamento, de tudo que André Luiz diz, que o pensamento lhe acompanha, né? Aliás, em Evolução em Dois Mundos, ele diz bem assim, a partícula de pensamento, quer dizer, ele já está dizendo que o pensamento é matéria, quando ele fala a partícula, não é? Uhum. A partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Ou seja, quem dirige o pensamento, quem orienta, quem modula o pensamento é o sentimento, não é? Por isso se diz, em várias correntes do conhecimento, na psicologia, na psiquiatria, que o ser humano é um ser absolutamente emocional, né? E vários autores aí, filósofos também, acabam repetindo essa coisa de que
a prioridade na nossa essência nem tanto é a razão, a inteligência, o pensamento. Sim, isso existe, é muito importante. Mas a modulação disso, ela é feita pelo sentimento, né? Pelos sentimentos, isso é muito importante mesmo. E de que maneira os nossos pensamentos e sentimentos atuam em nosso corpo físico? Por exemplo, os nossos estados de saúde ou de doença podem estar relacionados à qualidade dos nossos pensamentos? Pode, Ivone, existe muita pesquisa hoje mesmo na área médica, né? Às vezes fazendo a correlação, o link entre estados depressivos, estados de ansiedade, estados de angústia, de preocupação, com a ocorrência de doenças no corpo físico, né? Um exemplo disso é no livro No Mundo Maior, quando Calderaro, ali pelo capítulo 3 ou 4, esse livro é de André Luiz, de 1947. Eu gosto de citar a data para a gente mostrar o pioneirismo das informações, né? Então, Calderaro está comentando o caso de um processo obsessivo muito grave que eles estão atendendo. É de Pedro e Camilo. Pedro, por ganância financeira, assassinou Camilo para ficar com o dinheiro dele. E Camilo, de repente desencarnado, com surpresa, ele quer se vingar de Pedro. Com o tempo, Pedro acaba entrando num processo de culpa, de remorso, e os dois entram em sintonia e estão nesse processo interobsessivo já faz 20 anos, né? Então, Pedro, motivado pelo remorso e pelas vibrações do processo obsessivo, ele acaba tendo vários problemas de saúde. Ele tem desarranjo da sua função motora, da sua parte digestiva, insônia. Então, tudo isso está mostrando, através da narrativa de Calderaro, repito, no livro No Mundo Maior, como a qualidade dos pensamentos, especialmente quando são negativos, de mágoa, de remorso, de angústia, de depressão, eles acabam interferindo nas células, né? Mas André Luiz, ele dá a chave, ele diz como isso acontece. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 7, ele diz assim: o homem pode, através dos bióforos ou unidades de força psicossomáticas que atuam no citoplasma das células, projetar sobre elas e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. E a gente conclui que isso se faz pelo pensamento, né? Lembrando a questão 58 do Livro dos Médiuns. O espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Agora, Ivone, eu tenho uma coisa para contar aí para os nossos participantes, né? A doutora Marlene Nobre, nossa eterna líder, né, das AMES, da Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil e mesmo internacional, ela conviveu muitos anos com o Chico e ela nos contava que quando foi publicada a primeira edição da Evolução em Dois Mundos, que foi em 1958, com essa coisa dizendo que essa interferência da mente, ela se fazia no citoplasma celular através de bióforos. Então, alguns médicos espíritas de São Paulo não aceitaram isso, falaram aqui tem um erro. Por quê? Na década de 1950 tinha sido descoberta a dupla hélice do DNA, do nosso código genético. Então, que está no núcleo da célula. Então, a célula era vedete, aliás, o núcleo era vedete da célula. Tudo de mais importante tinha que acontecer no núcleo, e não no citoplasma, que até então era um gel mal conhecido, porque não existia ainda o microscópio eletrônico. Então foram ao Uberaba questionar o Chico. Falaram, Chico, aqui ou você como médium errou, o André Luiz se equivocou, porque não é possível a atuação da mente se fazer no citoplasma. Tem que se fazer no núcleo. Diz que o Chico ficou paradinho assim, um pouco, falou, não, André Luiz está falando que é isso mesmo. E vai demorar um tempo até que os médicos da academia, da ciência, confirmem isso. Uhum. Sabe quando que a ciência começou a fazer pesquisa sobre isso, Ivone? Na década de 1990. E essa chamada de André Luiz é de 1958. Hoje se sabe, e André Luiz também em Evolução em Dois Mundos, ele fala até qual é a estrutura do citoplasma celular em que a mente atua. Que é ele fala em centríolo, que é uma estrutura formada por microtúbulos, que são as estruturas hoje estudadas pela ciência
como sendo aquelas que primeiro recebem no citoplasma da célula as influências da mente, do pensamento e das nossas emoções. Que bonito isso, né? Muito bonito. Inclusive, a gente tem visto reportagens, né, de estudos médicos que leram a obra de André Luiz e dizem, né, que realmente em 1950, 40 e pouco, André Luiz falava de situações que hoje estão sendo descobertas, né? Mas, Irvênia, nós sabemos que através dos tempos houve mudança da estrutura familiar, né? A importância do pensamento na harmonia familiar não se alterou com essas mudanças? Olha, as mudanças da estrutura social da família aconteceram, né? Eu estou na década dos anos 80, eu estou com 80 e poucos anos, então eu vivi a época dos meus avós, dos meus pais, a da minha família, né, que eu constituí, e das minhas filhas. Então eu tenho aí observação de 4 gerações. É claro que muita coisa mudou. As 2 famílias, tanto da minha mãe quanto do meu pai, eram famílias muito numerosas. Aquelas casas enormes, a mesa onde se comia era enorme, né? Sempre tinha muita gente circulando em casa. E depois a coisa foi diminuindo. Hoje a família está menor, tem menos filhos, todo mundo sai de casa logo cedo. Então mudou muito a estrutura social da família, com certeza. Agora, as razões espirituais pelas quais nós estamos juntos não mudaram. Continuam as mesmas, né? Que são do quê? Quem está dentro da nossa porta para dentro, porque eu já ouvi de italianos dizerem assim, a nossa família é formada por todos aqueles que estão para dentro da nossa porta, não é? E é uma coisa natural, né, Ivone? Porque a gente tem tantas pessoas que convivem conosco e que não são aparentados do ponto de vista sanguíneo, mas são afetivamente da família, né? Então, falarem que todo mundo que está para dentro da nossa porta é da família. Agora, as razões espirituais pelas quais nós estamos juntos na família, consanguínea ou não, elas são as mesmas através dos tempos, né? E quais são? São a do reajuste, a do reencontro, a da oportunidade de entendimento, a de auxílio, né? Quantos exemplos a gente vê. Eu fico admirada, Ivone, quando eu leio, por exemplo, Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz, já um espírito luminoso, ela se dispõe a reencarnar novamente, sofrer todas as agruras aqui da nossa qualidade de planeta, para receber como filhos o ex-marido, né, que foi uma pessoa bem problemática, e as 2 moças que ele desencaminhou moralmente, né? Mas que espírito missionário, não é? Pois é. E outra coisa também, outro espírito missionário que eu me admirei, do ponto de vista da maternidade, foi Matilde, no livro Libertação, de André Luiz, né? Porque ela havia sido mãe de Gregório, que é aquele chefe de falange obsessora que estava obsediando Margarida, né? E depois no final do livro, quando ela consegue, afinal, o rendimento da situação de Gregório, ela se dispõe a reencarnar novamente para receber outra vez o Gregório e a Margarida, né, que tinha sido um afeto dele, que ele estava obsediando, para reencaminhá-los no reencontro e no aprendizado do amor. Que coisa extraordinária. Fantástico, que é essa oportunidade do reajuste dentro da família, não é? Irvênia, na visão espírita, como que nós podemos compreender as dificuldades de relacionamento que frequentemente surgem entre os integrantes da mesma família, por vezes até entre pais e filhos? Nossa, né? A gente vê isso com muita frequência, né? Infelizmente. Mas olha, Ivone, isso a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, uma grande lição de Kardec, né? No capítulo 4, item 18, e o título desse item é Os Laços de Família. Lá está escrito assim: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou círculo e trabalham juntos para o progresso comum.
A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia. Mas, continua o texto, Deus permite às vezes encarnações de espíritos que não são simpáticos. Eles são estranhos, mas compõem a mesma família, com a dupla finalidade de servir de provas para uns e de meio de progresso para outros, né? Então foi o que eu citei, o caso da mãe de André Luiz, o caso de Matilde, que havia sido mãe de Gregório. Então, às vezes, são espíritos difíceis, né? Mas que a missão da maternidade, ela acolhe nesse sentido de fazer o aprendizado do amor. Isso é maravilhoso. Exatamente, mesmo, né? Estreitar os laços afetivos, né? Isso é muito bonito mesmo. Bem, sempre se diz que a família representa a célula do organismo social, ou seja, da sociedade. Com isso, nós podemos entender que a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos se estendem para além dos limites do nosso lar, já que o lar é a célula. Nossa, é uma coisa maravilhosa isso, né? A família tem que ser valorizada, né, Ivone? Olha, no próprio Livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec faz aos espíritos, dizendo assim, se a família se desagregar, se a família se diluir, quais serão as consequências? E os espíritos respondem, será a recrudescência à volta do egoísmo. Porque é na família que existe a doação, não é? Então, também já foi perguntado aos espíritos, qual é o amor mais sublime que existe? E os espíritos responderam, é aquele que nós dedicamos aos filhos. Porque numa relação, por exemplo, de casal, a gente espera reciprocidade, não é? A gente gosta da pessoa, mas espera que a pessoa goste de nós. Agora, para filho, o vetor é daqui para lá, a gente não espera nada. O filho pode ser difícil, pode ser problemático, que o nosso amor é o mesmo, né? Então, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso esforço em manter a família harmônica, isso se estende para além da família, com certeza, né? E tem algumas coisas, Ivone, por exemplo, tem um filósofo atual, francês, chamado Roger Fuchs, ele tem um livro que se chama Filosofia Verde, que eu recomendo fortemente. Lá ele fala que nós precisamos fazer o culto da beleza. E ele cita o lar, porque ele fala qual a diferença entre uma casa e um lar. A casa é a nossa primeira morada quando nós encarnamos. Ela nos dá alimento e nos dá segurança. Então tem uma visão utilitarista. E ele falou, mas nós temos que criar essa criança numa visão epi-utilitarista, além da utilidade. Porque nós temos que dizer para a criança da beleza da família sentar-se ao redor de uma mesa, olhar um para o outro, conversar um com o outro, como foi o seu dia, você me parece preocupado, posso ajudar? Porque então isso vai caracterizar a beleza, vai fazer da nossa casa o lar. E ele fala que esse primeiro pertencimento alicerçado na beleza, se ele for bem estruturado, ele vai se repetir depois nos outros pertencimentos. Quando a criança for para a escola, depois para o trabalho, depois constituir a sua própria família, importar-se com a cidade, com a nação, com a humanidade toda. Então ele fala da importância do lar, onde nós temos que educar a criança na visão epi-utilitarista, ou seja, através da beleza do encontro e do progresso de todos dentro da mesma casa, né? Então é bem por aí. A família é assim, a célula da sociedade, se ela estiver sadia, todas as células sadias, todo o corpo será sadio. É assim que a humanidade vai progredir, né? De um por um, dentro da sua própria casa, apesar das dificuldades, fazer um esforço para manter a harmonia da família através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. É o nosso dever principal, né? Muito obrigada, Irvene. Eu que agradeço, Muito Ivone. obrigada pelas reflexões que você nos trouxe, por estar aqui conosco, né? Muito obrigado, eu que agradeço. E nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, sempre deixando o recadinho, né? Para que acessem o site momento.com.br para lerem as mensagens do Momento Espírita, um trabalho da Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos e até o próximo programa.